Ele nasceu no município de Potirendaba, no estado de São Paulo. É graduado em Estudos Sociais, Filosofia e Teologia. Em 1979, veio trabalhar por um mês em comunidades rurais de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. E um ano depois resolveu morar nessa região. Acesso à terra, à água, lutas sociais e a vida do Rio São Francisco são alguns dos assuntos constantes na vida do nosso convidado. Ele já escreveu diversos artigos, livros e compõe músicas que mostram os desafios e as riquezas do semiárido. Roberto Malvese, seja bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado pelo convite. Vamos conversar. Para começar a nossa conversa, eu queria saber o que mais te chamou a atenção aqui nessas terras semiáridas e fez você resolver morar aqui. Bom, eu cheguei para morar aqui na região em 1980, janeiro de 1980. Tinha conhecido em janeiro de 1979. E a gente conhecia a região através de um trabalho organizado pela Diocese de Juazeiro, que levava estudantes para o interior de Campo Alegre de Lourdes, que fica lá na divisa com o Piauí. E durante o mês a gente ficava nas comunidades, fazendo o trabalho de organização das comunidades naquele tempo e alfabetização de crianças e adultos durante o mês. Foi nesse contexto que eu conheci o trabalho da Diocese, foi nesse contexto que eu conheci Campo Alegre de Lourdes. E aí, em janeiro de 1980, eu vim para morar, ficar uns 2 ou 3 anos, através da Diocese de Juazeiro. Naquele tempo, o nosso bispo, que era Dom José Rodrigues. E era também aquela fase que estava sendo concluída a barragem de Sobradinho. E você tinha 4 cidades relocadas, 72 mil pessoas, né? Nós estávamos saindo do regime militar. Então você não tinha organizações populares, elas tinham sido dizimadas durante o regime militar. Você não tinha sindicatos organizados, você não tinha partidos políticos, você não tinha o que você tem hoje, que são organizações governamentais. E foi nesse contexto que eu cheguei e fui morar em Campo Alegre, eu mais um grupo de amigos, né? E o que chamou a atenção naquela época, que eu acho muito interessante para comparar com os dias de hoje, do ponto de vista positivo, era a capacidade das nossas comunidades de receber as pessoas, a alegria, a satisfação. Era muito interessante esse lado nordestino, né, do acolhimento, da hospitalidade. Mas em Campo Alegre foram 2 fatores também que depois vão me modificar a minha vida para sempre, que era o problema da água, né? E quando veio a seca de 82, a falta de água, até daquela água, né? Então essas são as marcas que eu carrego até hoje dessa região, a hospitalidade, a alegria de se viver e ao mesmo tempo, né, naquele momento o problema da falta de água e da qualidade de água, e depois então a seca que vinha com todos aqueles fenômenos que estão na literatura e que estão na música. Eu ouvi tudo aquilo em Campo Alegre. Eu ouvi fome, sede, migração, mortalidade infantil. E vi um dia, eu estava lá em Campo Alegre, a população entrou na cidade e saqueou, né? Mais de 5 mil pessoas. Eu lembro que foi um comandante militar, da polícia militar aqui de Juazeiro para lá, esqueci o nome dele, mas a gente se encontrava tanto que depois até ficamos até amigos. E quando chegou lá, ele telefonou para o governador e disse: olha, o que tem aqui é uma cidade de famintos, né, e não uma cidade de desordeiros. Então isso motivou depois a permanecer por aqui, a ficar por aqui e atravessar a vida por aqui. Você trabalha no Conselho Pastoral dos Pescadores e na Comissão Pastoral da Terra, né? Inclusive são órgãos ligados à Igreja Católica, inclusive você já foi coordenador nacional da CPT durante 7 anos. Queria saber, na sua opinião, quais são os maiores desafios agrários do país? Bom, a gente tem esses desafios agrários fundiários, como a gente diz, que se arrastam no Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? Hoje em dia você tem ainda uma imensa concentração da terra no Brasil inteiro, em mãos de pouquíssimas pessoas. Você tem uma multidão de sem terra até hoje. E você tem, sobretudo, uma insegurança jurídica na posse da terra
de milhares de comunidades indígenas, quilombolas, aqui na nossa região, sobretudo chamados fundo de pasto. Além de defender o acesso à terra, você também defende o acesso à água, né? Inclusive, o seu trabalho tem contribuído para a construção de cisternas e outras tecnologias de armazenamento de água. Mas o que ainda precisa ser feito aqui na região em relação a essa questão hídrica? Então, olha, eu acho que a grande mudança que a gente teve nesses 37 anos que eu estou aqui, desde as primeiras experiências de vida lá em Campo Alegre, há 37, 38 anos atrás, é que as pessoas que acompanhavam a população, as comunidades, não só de igrejas, os movimentos sociais, os sindicatos, as ONGs que depois foram surgindo, a gente começou a estudar isso, né? Por que que em outros lugares do mundo que tem regiões semiáridas as pessoas não passam sede? Por que em outros lugares do mundo que tem seca as pessoas não passam fome? Por que em outros lugares do mundo que tem gelo as pessoas aprenderam a viver no gelo? Então nós começamos a fazer um estudo da região semiárida brasileira para descobrir exatamente o seu potencial, né? E não ficar repetindo a ladainha dos seus problemas. Então, com esses estudos, a gente foi descobrindo a imensa biodiversidade da Caatinga, a capacidade que essa biodiversidade se adaptou nesse clima semiárido, como as árvores sobrevivem, como os animais sobrevivem, todos os pássaros, as abelhas, os insetos e tudo mais. E fomos descobrindo que era perfeitamente possível viver aqui, desde que você desenvolvesse uma cultura que hoje a gente chama a cultura de convivência com o semiárido brasileiro. Quer dizer, então você tem que fazer a captação da água de chuva quando vem a chuva. São poucos meses, 4, 5 meses apenas, né? Mas a gente descobriu que não bastava guardar a água. Se essa água fica exposta a céu aberto, o sol bate em cima, ela evapora e vai embora. Você pensa que tem água, mas em pouco você não tem água mais. Não adianta trazer para cá a cultura de milho, de arroz, porque não são culturas adaptadas. Vamos descobrir estudos da Embrapa aqui. Em cada 10 safras de milho aqui na nossa região, você tira uma. Então era melhor você fazer forrageira, você fazer fenagem, silagem. Outra, não adianta você querer criar vaca e boi aqui. Esse animal sofre muito na nossa região. Sofre com o calor, ele bebe muita água. Então lá você quer criar cabra, criar ovelha, que se adapta a essas regiões semiáridas. Dizem que as cabras podem passar uma semana sem beber água e não morrem. Então, esse raciocínio todo ele foi sendo feito e começou a ser feito desenvolver uma cultura através da educação popular, com as comunidades, refletir sobre isso. E isso foi ganhando terreno, foi ganhando espaço. Nós temos núcleos hoje dentro das universidades que refletem sobre a convivência com o semiárido, né? Nós, na educação popular, muitas vezes nos tornamos referências disso. Eu tenho um livro que chama Semiárido, uma visão holística, que eu me surpreendo porque esse livro está nas bibliotecas de todas as nossas universidades, dos nossos institutos. É um livro citado nas pesquisas e tal. Por quê? Porque ele traz essa outra visão, que você precisa olhar as coisas de uma forma orgânica, sistêmica, não só pontualmente. Você falou do livro Semiárido, uma visão holística, né? E aí você vem dizendo que o semiárido que você conheceu há alguns anos atrás mudou completamente. E aí eu queria saber de você se ainda existe um pouco de desconhecimento sobre essa região e que as pessoas acabam interpretando ele de forma a limitar as potencialidades. Isso ainda acontece muito? Muito, muito, né? Eu tive que fazer um exercício pessoal de paciência que eu chamo a mídia sudestina. Porque quando as pessoas muitas vezes vêm para cá, muitas vezes me procuram para conversar sobre isso. E eu tenho que fazer um exercício muito grande, porque eles não sabem o que é o semiárido brasileiro. Eles não sabem como que é a biodiversidade, eles não sabem como que é o clima de chuva. Então eles chegam aqui querendo ver no semiárido a Mata Atlântica, ou a Amazônia, ou o Pantanal. Então muitas vezes a gente tem que fazer essas correções na própria entrevista. Mas os rios estão secos. Sim, 99% dos rios do semiárido são intermitentes, são secos, só correm em tempo de chuva.
O único rio perene que a gente tem é o São Francisco. Você tem que dizer isso para as pessoas. Mas está tudo seco, sim. Aqui tem seca todo ano. Você tem período de 4 meses de chuva, você tem 8 meses sem chuva. É natural, o semiárido é assim, né? Esse tipo de coisa, né, que você tem que dizer, a solução agora é irrigação para todo lado. Não, né? A irrigação, foram feitos estudos nesse sentido. Nós só temos 5% de solos aptos para irrigação. E nós só temos água para 2% da irrigação. Então nós temos que desenvolver culturas adaptadas à convivência com o semiárido, né? Mas aí outro dia eu vi mas a economia é baseada na irrigação. Eu falo, não, a economia do Nordeste, o PIB nordestino são 350 bilhões de reais. O PIB do semiárido dentro do Nordeste são 85 bilhões de reais. O PIB da irrigação são 2 bi. Então a irrigação não representa a economia nordestina, né? A indústria, a extração mineral, os serviços, mesmo a criação de vaca, mesmo a criação de bode, de ovelha e tal, é mais importante economicamente do que a própria irrigação em termos de PIB. Toda essa discussão você tem que fazer. Agora, a gente sempre se perguntou de onde que veio esse imaginário, né? De onde que veio isso? Bom, era por um abandono político, né, social e político dessas populações, e era fácil atribuir isso à natureza. Tá? Então, você tinha, na verdade, um problema social e político que era atribuído a um problema natural. Hoje, quando a gente decifra melhor o que é o semiárido brasileiro, você pode propor políticas coerentes com aquilo que você defende e os problemas básicos do povo vão se resolvendo. Claro, temos muito para caminhar, isso eu concordo, né? A gente não está dizendo isso, mas já não é o que era, não é mais o que foi. Falando ainda um pouco sobre essa questão da água, eu queria saber a sua opinião sobre a situação do Rio São Francisco, especificamente sobre essa proposta de integrar o Velho Chico com a bacia do Rio Tocantins. Quais são os riscos que projetos como esses podem trazer para o nosso futuro? Padece da mesma falta de visão orgânica, sistêmica e global que a nossa classe política padece. Eu tenho andado muito pela Amazônia ultimamente, por força de um trabalho na rede eclesial Panamazônica. E eu tenho conversado muito com o pessoal da Amazônia sobre a importância dos chamados rios voadores que vêm da Amazônia e que vão até a Argentina, né? Até Buenos Aires, vão até Montevidéu, vão até Assunção. Sem a Amazônia para produzir chuva, que evapora e ela vem em forma de vapor, você não teria o Cerrado brasileiro, que armazena essas águas e depois distribui para todas as bacias brasileiras, inclusive para a bacia do Rio São Francisco. É uma coisa interessante para nós que somos aqui beiradeiros do São Francisco, e é interessante também para o pessoal da Amazônia perceber isso, que a água que a gente bebe aqui no São Francisco vem da Amazônia. Isso é um negócio absolutamente inovador. Então, sem Amazônia e sem Cerrado, não é só o São Francisco que desaparece, o Tocantins também desaparece, o Araguaia também desaparece, os rios do Cerrado também desaparecem. Tanto é que esses tempos atrás eu andei em Miracema do Norte, que é no Tocantins, e eu me espantei porque a gente conseguiu atravessar o Tocantins praticamente a pé, não é? E só tinha metade do leito com água, mas aquela metade que tinha com água era só pedra. Pulando de pedra em pedra você atravessava a mar. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, é esse rio que quer me levar para o São Francisco, entendeu? Como é que um rio nessa situação parece até que em situação pior do que a nossa, você quer transpor para o São Francisco? Então, se a gente não tiver essa visão, que hoje diz tudo está interligado, tudo está em comunicação, né? A gente acaba fazendo uma besteira atrás da outra, uma bobagem atrás da outra, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político e do ponto de vista ambiental. Nós vamos matando as nossas galinhas dos ovos de ouro, nós matamos os nossos rios, né? Então, os nossos técnicos, os nossos cientistas falam muito do desaparecimento do Rio São Francisco. Quando você olha essa questão do Cerrado e da Amazônia, você conclui realmente esse rio. Se não for cuidado de uma forma ampla, ele também morre, né? E aí nós não temos como estar aqui fazendo essa conversa.
Então, uma das ações efetivas para cuidar do Rio São Francisco, e não só dele, mas de todos os rios do nosso Brasil, seria quais formas efetivas, de fato? Nós da Articulação São Francisco Viva, que é uma outra articulação que eu pertenço, a Pastoral da Terra está lá, tem muitas organizações do Vale do São Francisco inteiro. A primeira reivindicação nossa é que você tem que dar um descanso para o Rio São Francisco. A gente chama de moratória. Você tem que dar um descanso de uns 10 anos para o Rio São Francisco, né? Sem novos projetos. E nesses 10 anos você tentar recuperar toda a bacia do São Francisco em termos de matas. Não só as matas ciliares, você tem que recuperar o território da bacia. Você tem que deixar o cerrado reaparecer, você tem que fazer isso nas matas ciliares, você tem que proteger as nascentes, você tem que proteger os afluentes, né? E você tem, hoje em dia, necessariamente que pensar na Amazônia, porque se a Amazônia for destruída, nós aqui não temos condição de existir. Mas não somos só nós. Os cientistas que estão descobrindo isso, São Paulo, eles dizem assim, de São Paulo a Cuiabá, de Montevidéu a Assunção, passando por Buenos Aires, toda aquela região se transforma num deserto sem Amazônia, porque vivem da água que vem dos rios aéreos. A gente vai mudar um pouco de assunto agora para falar um pouco da sua atuação em outra área, que é na música. Você compõe e canta, já gravou inclusive 8 álbuns, né, com músicas com temas sociais e religiosos. Queria saber o que significa, o que representa a música para você. Então, eu nunca fui alguém do showbiz, como se diz, né? A minha música não tem perfil de showbiz, nem eu tenho, né? Mas a música sempre andou comigo, né? E a minha área, sobretudo, onde eu mais atuo com música, é exatamente no papel da educação popular, né? Eu sempre utilizei música. E como eu componho, então muitas vezes as pessoas, as organizações, pedem músicas com temáticas específicas. E eu acho muito bom, porque muitas vezes as pessoas sugerem um tema para você que você não tinha pensado, né? Eu lembro que eu fiz um CD com o Newton Freitas e o Targino Gondim, que se chama Belo Sertão. Nós sentamos para fazer e o pessoal das organizações dizia, olha, tem que ter uma música para o bode. Como é que você vai fazer uma música para o bode, né? E então eu lembro que um dia eu estava lá em casa e o Newton Freitas estava lá e a gente estava tentando inventar alguma coisa. E aí minha mulher chegou na porta, escutou aquilo e falou assim, o que é isso? A gente tem que fazer uma música pro bode para colocar no CD do Belo Sertão e a gente não está aqui procurando. Aí ela falou assim, não é possível que vocês vão colocar uma coisa feia dessa no CD. Então, mas depois a música é muito utilizada, né? Ficou porque a música ganhou uma outra estrutura e didaticamente o pessoal utiliza. Pro bode não existe seca, pro bode não existe cerca, então segura esse bode, por Deus todo mundo acode, pois porco, galinha e bode, é a poupança do pobre, é a poupança do pobre. Menino segura esse bode, menina segura esse bode, se não teu bode foge, se não teu bode foge. Além de compor e cantar músicas religiosas, você também já fez parte da elaboração de algumas campanhas da fraternidade, né? Um ato realizado pela Igreja Católica anualmente que busca chamar a atenção e agir de forma concreta diante de algum problema social. Em 2018, o tema da campanha é a superação da violência. Em 2011, com a sua participação, foi Fraternidade e a Vida no Planeta. Me parece que essas ações suas mostram muito da sua fé. Eu queria saber se isso é verdade e se você considera que esse é um caminho ideal, aliar a espiritualidade com a ação social. Eu sempre digo para a turma, né? Porque desde que eu cheguei aqui, o que se trabalhou nas comunidades era essa perspectiva. Não tinha muita preocupação com você estar o dia inteiro nos templos, nas igrejas. Nunca foi essa a preocupação. A preocupação sempre é você estar no meio do povo. E a minha convicção é o seguinte, que era uma coisa muito repetida pelos beatos que circulavam aqui pelo sertão. Você tem que botar o olho em Deus, aí cada um depende da pessoa, eu tenho isso, né? Nas pessoas
sobretudo as pessoas que estão em situação mais precária, que estão empobrecidas, que estão marginalizadas, e tal, que entra numa dimensão de justiça, e na natureza. Você tendo esse tripé, o olho em Deus, nas pessoas, na natureza, do ponto de vista cristão, não tem erro. Você não precisa reconhecer um beato. Eu não me julgo um beato. Eu vou no templo também, porque nós temos as nossas celebrações também, mas não é o que me orienta. Então, nesse sentido, a espiritualidade é fundamental, porque teve momentos e tem momentos que a situação é tão adversa, é tão crua, é tão cruel, que se você não tiver alguma coisa a mais para te sustentar, você desiste. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, chegando ao final. Também quero agradecer pela sua contribuição, pela sua importante contribuição aqui na nossa região. Eu agradeço a chance, a oportunidade de fazer essa entrevista com vocês. Eu apoio muito essa ideia da TV Caatinga. Espero que vocês consigam um sinal aberto para essa televisão e que a gente possa realmente crescer na direção da comunicação contextualizada. Obrigado a você, Meire, ao pessoal todo do TV Caatinga. Obrigada. Obrigada também a você que acompanhou essa edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.